Pai do Senhor, sou o servo e missionário Roberto. Quero explicar uma profecia aqui, que vinda não de homens, mas do alto, de Deus, né? Sobre a vida de Pedro, a fé que ele exprimiu, a fé que ele chamou a atenção até de Deus. Pedro já tem um destaque na Sagrada Escritura. Só você ler os evangelhos, você vai ver o destaque que Pedro sempre teve. Desde o começo do Evangelho de Cristo. Vai dizer assim, o tema é assim: Pedro exprime a sua fé em Jesus Cristo. Marcos 8, 27 e 33. Então, Lucas 9, 18 e 22. E Mateus 16 até o 17 ou 18. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Isso. E te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer o quê? Já tem uma igreja. Cristo deixou uma igreja. Cristo deixou uma doutrina também em João. Aqui já sabemos que já tem uma igreja fundada por Jesus Cristo, edificada sobre os apóstolos, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Em João, uma igreja a gente já identificamos. Tem doutrina? A igreja que Cristo fundou tem doutrina. João 7, 14, etc. Até o 17 nós possamos ter essa conclusão. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus admiravam e dizia: Este homem não fez estudo, de onde ele vem? Pois este conhecimento da Escritura. Respondeu-lhe Jesus: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina, ou de Deus, ou se fala de mim mesmo. Então, já temos uma igreja edificada sob ti, Pedro. Edificarei a minha igreja, não as minhas várias igrejas, não. A minha igreja. A Bíblia só relata uma única igreja que Cristo fundou. Só você ler em Atos dos Apóstolos 20 e 28. Já deixa bem claro também. 20, 28. Ó. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue aqui, ó. Ele capacitou bispo, sacerdotes, que são os apóstolos. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos dos Apóstolos 2, 42. Tem uma doutrina, tem uma igreja e tem um bispo que vai pastorear, que é quem? Pedro. Em João, finalzinho 21, você vai ver. A gente ter, porque a igreja não é essa coisa louca que todo mundo prega aí, ao contrário, é uma unidade, meu irmão. Aqui, ó. João 1, do 15 até o 17, você vai ver Cristo dando essa autoridade para Pedro pastorear as suas ovelhas, os seus cordeiros, que é Pedro. E o catecismo da igreja nos revela também, de acordo com a tradição, de acordo com a unidade. Ó. O 153, página 50, 522. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está no céu. Mateus 16, 17. A revelação não foi de homens, como vai descer ali sobre Gálatas 1, 11 e 12. O evangelho pregado por mim não tem nada de homem, é uma revelação. Mesma coisa que foi revelada a Pedro, foi revelado ao apóstolo Paulo, em Gálatas 1, 11 e 12. Do mesmo jeito, para mostrar a unidade do Espírito Santo. A fé, um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele, para que se possa manifestar esta fé. É necessário a graça de Deus que prove o socorrer e ajuda interior do Espírito Santo que move os corações e
ou leva a Deus sobre os olhos da mente e conferem a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. Olha só, essa é uma verdade. Deixa bem claro os dois evangelistas. E o que é mais interessante, todo mundo quer ligar, mas não é só Pedro que tem essa ligação. A mediação entre ligar e desligar, como Moisés ali no Velho Testamento. Tinha a mediação de subir ali no monte ali para falar com Deus. Monte Horebe, se eu não me engano. E, ó, eu te darei o 19. Ó, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essas pedras edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Pedro tem essa mediação de ligar e desligar. Não é coisa louca, não é bagunçada a igreja de Cristo. Sobre ti, Pedro, edificarei. Tem uma edificação, tem uma igreja. É só uma, não várias. E não é seitas, é igreja. Culto a Deus, a missa é um culto a Deus. Culto evangélico é o culto aos homens, para exaltar homens, pastores, pastoras. O culto à missa é um culto celestial, é um culto a Deus, que tem a ligação de ligar e desligar. O culto evangélico, protestantismo, é um culto voltado aos homens. A teologia já explicou isso aí. Você está entendendo? Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro, mas meu Pai. Te declara, tu és Pedro, sobre ti edificarei na igreja. O catecismo da igreja, de acordo com a doutrina de Cristo. Judeu se admirou da doutrina do mestre. De onde vem esse estudo que ele não tem conhecimento? Ele é um analfabeto. Tem conhecimento da Sagrada Escritura? A minha doutrina não é minha. É uma revelação do alto. Mesma coisa a profecia de Pedro, mesma coisa a profecia sobre a vida do apóstolo Paulo, mesma coisa o Espírito Santo que veio sobre os doces, mesmo o Espírito Santo que desceu sobre a Virgem Maria. De acordo, tem uma unidade. E que eles não aceitam também, fica mudando, fica adulterando a Bíblia para degrinir o Evangelho, para degrinir a Igreja de Cristo, para degrinir a virgindade perpétua da Virgem. Olha só. 48, 1,48. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Até isso aqui eles mudaram, até isso aqui eles não respeitam. Eles adulteram com essas Bíblias protestantes, Ferreira, João Ferreira Almeida e tantas outras. Aqui, ó. Essa biblinha aqui simples, preta. Várias adulterações para perseguir a igreja de Cristo. Para perseguir a doutrina de Cristo. Só para encerrar, Atos dos Apóstolos 2, 42, ó. A gente vê a unidade dos caras. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comunhão, na fração do pão e na oração. Foi essa doutrina que Cristo ensinou seus 12 apóstolos. Glória a Deus, aleluia.